Bom dia, graça e paz. Eu começo essa semana de devocionais com algo que eu amanheci hoje, né? Acordei pensando na experiência de Pedro, quando ele é questionado por Jesus lá em João capítulo 21, versículo 15, no Evangelho de João 21, 15, onde Jesus disse: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Estava ali Jesus com os discípulos e ele disse: Pedro, você me ama mais do que esses outros? O Pedro disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Por que Jesus fez essa pergunta para o Pedro? Eu não vou discutir aqui por que ele perguntou 3 vezes, isso aqui não. Mas eu quero que você pense no seguinte: quantas vezes nós falamos que amamos o Senhor mais do que todos, que ninguém ama o Senhor como eu amo? Infelizmente, muitas vezes nós nos comparamos aos outros e achamos que nós somos mais fiéis ao Senhor do que aqueles que estão ao nosso redor. Só que quando o tempo passa, as experiências que nós temos e que Deus permite que nós passemos, elas nos mostram que nós não amamos o Senhor quanto nós prometemos. Você já deve ter visto pessoas que dizem que amam o Senhor, amam a obra do Senhor, amam a igreja do Senhor. Principalmente alguém quando começa a sua vida cristã, você já deve ter visto muita gente assim. Ele não perde um culto, ele não perde uma reunião. Eu falo de culto porque para mim o culto é algo maravilhoso, estar com o povo de Deus cultuando o Senhor, isso é bíblico, diz que nós não podemos abandonar a própria congregação, porque nós vivemos dias que muitas pessoas acham que não precisa mais igreja, não precisa culto, mas se assim fosse, a palavra de Deus não dizia que o povo de Deus se reunia diariamente, que o povo de Deus lá diz que não devemos abandonar a própria congregação. Prestar culto ao Senhor é algo maravilhoso. Quando você está ali cantando, eu sempre me alegro quando estou na igreja cantando e imaginando que naquele momento, sobre a face da terra, tem vários grupos de cristãos cantando, exaltando o nome do Senhor. E eu fico pensando, se não existisse nada disso, se não tivesse gente cantando e adorando o Senhor, olha, cantar e adorar o Senhor sobre a face da terra é um dos serviços mais lindos que a gente presta para o Senhor. Mas vamos lá, você já deve ter visto pessoas que começam a vida cristã, começam a sua caminhada cristã dizendo: eu amo o Senhor, eu estou amando Jesus, que maravilha, olha a minha vida, eu amo os irmãos, eu amo a igreja, ele está em todas as reuniões, ele não perde nada, ele ora, ele canta. É aquele irmão assim que você diz: olha, esse irmão é fervoroso. À medida que o tempo vai passando, você já deve ter visto que alguns vão esfriando, já não vai mais tanto na igreja, já não quer estar tanto com os irmãos, já não ora mais tanto, já não... Ele vai deixando, e você diz: peraí, onde está todo aquele amor, toda aquela entrega? De repente vai esfriando. Algumas pessoas, né, alguns de nós, nesse momento nós percebemos que nós já não amamos o Senhor como antes. Tem alguns que fazem de conta que não percebem, arrumam desculpas, um monte de coisa, porque eles não querem enxergar que o amor deles pelo Senhor não é aquilo que eles prometeram. Como lidar com isso? Né? Como está o teu amor em relação a Deus, em relação a Jesus? Você ainda o ama mesmo? Você está conseguindo mostrar para ele que você ama como realmente você pensava que amava, como você prometeu? Quantas pessoas fazem a promessa para o Senhor: Senhor, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Quantas pessoas querem ir para o trabalho do Senhor, para o ministério, para missões? Não, eu vou fazer a obra do Senhor, estou pronto a morrer pelo Senhor. Só que quando você é colocado à frente de uma obra, de um ministério, de uma missão, e começam a ir as pressões, as dificuldades, as perseguições, as tribulações, você começa a perceber que você não ama tanto o Senhor, você já não aguenta, e você larga, e você abandona e deixa no meio do caminho. Eu conheci muita gente que dizia que amava o Senhor e entrou no ministério, como eu também um dia entrei no ministério como pastor, e eu já vi muita gente entrar no ministério e abandonou no caminho porque ele não aguentou. Ele percebeu que não amava tanto quanto ele pensava. Ou temos a história de Pedro para a gente entender como lidar com isso. O Pedro, aqui Jesus disse: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Por que Jesus falou estes outros? Porque lá antes de Jesus ir para a cruz, né, antes de Jesus ser entregue, Jesus estava conversando com os discípulos e Jesus disse: olha, esta noite eu vou ser entregue e vocês vão ser dispersos, vocês vão se escandalizar em mim com o que vai acontecer comigo. Jesus estava falando da entrega dele, quando ele fosse preso, eles iam ficar tão frustrados, sem entender o que estava acontecendo, que eles iam abandonar Jesus. E lembra o que Pedro falou? Pedro disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar no Senhor, não. Em outras palavras, o Pedro olhava ali para os demais 11 discípulos, né? E o Pedro olhava e dizia: olha,
Eu não sou igual a esses 11, não. Eles podem deixar o Senhor. Eles podem não amar o Senhor a ponto de ficar do lado do Senhor, mas eu fico. E eu não sou igual a esses outros. Então agora quando chega lá em João, né, após Jesus ter morrido, ressuscitado, Jesus se encontra com eles, chama o Pedro de volta, chama eles ali, e ali Jesus está com eles e Jesus chega para o Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Jesus estava trazendo à memória de Pedro as promessas que ele tinha feito antes, né, antes da cruz, e que o Pedro percebeu que ele não amava Jesus como ele falava. E aqui mais uma vez o Pedro tenta fazer de conta que ele não está entendendo, está fugindo da conversa. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus perguntava se o Pedro amava com agape, né, com ágape, o amor sacrificial, de entregar a vida, e o Pedro respondia com amizade, né, o filéu. Não, Senhor, eu te amo, eu gosto muito do Senhor. Mas aquele amor que o Pedro prometeu a ponto de dar vida por Jesus, ele não tem. E ele descobriu que não tinha. Então o Pedro começa a dizer: Senhor, eu gosto muito do Senhor, o Senhor é muito legal, o Senhor é 10. Por que Jesus trouxe isso à memória do Pedro? Porque Jesus queria que o Pedro se lembrasse que aquele amor que nós prometemos, aquele amor que é nosso, esforço humano, nós não conseguimos. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você esteja, ou você que está ouvindo, né, o áudio, você já tenha se frustrado, porque você percebeu que você não conseguiu amar o Senhor como você pensava, como você prometeu, você já não tem o mesmo amor pelos irmãos em Cristo, pela igreja, pelo corpo de Cristo, você não tem como você pensava e como você prometeu. Talvez você já perdeu o ritmo na caminhada e você não está mais da mesma maneira. Mas não está perdido, não. Não está tudo perdido, não. Você tem como amar o Senhor, sim. Por quê? Porque o que mudou a história de Pedro? Foi quando ele recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio habitar nele. Porque quando Jesus pergunta ali ao Pedro, em João 21, Pedro, você me ama mais do que esses outros? O Pedro começou a desconversar, Jesus pergunta as 3 vezes, até que chega um momento que Jesus fala: fica tranquilo, Pedro. Quando você era criança, né, quando você era mais jovem, né, quando era criança, quando você era mais jovem, você fazia o que você quisesse. Mas vai chegar um dia, Pedro, que você vai entregar suas mãos, você vai ser amarrado pelas mãos e você vai ser levado para onde você não quer. Ou seja, você vai morrer por mim, Pedro. Você vai se entregar por mim. Ou seja, aquele Pedro que antes prometeu que amava Jesus a ponto de morrer, descobriu que ele não amava Jesus a ponto de morrer. Só que agora, quando ele está frustrado, chateado, Jesus disse: mas fica tranquilo, Pedro, você ainda vai me amar a ponto de morrer por mim. E Jesus estava falando por quê? Porque Jesus sabia que o Espírito Santo viria logo depois, ali em Atos dos Apóstolos, a história, quando o Espírito Santo desce sobre eles, e aquele Pedro que negou Jesus, que foi medroso, né, que tinha prometido que amava Jesus, mas descobriu que não amava, quando o Espírito Santo veio sobre ele, o Pedro pôs a cara diante de todos, o Pedro encarou todos e falou de Jesus, fez a pregação, 3.000 pessoas se converteram naquele dia, e a história narra que o Pedro depois morreu crucificado também como mártir por Jesus e pelo Evangelho. Então, tem esperança? Tem. Enquanto o Pedro achava que ele conseguiria amar o Senhor no esforço humano, ele não conseguiu. E ele se frustrou. Mas o dia que o Pedro entendeu que ele só conseguiria amar Jesus quando o próprio Jesus, que é o amor, habitasse nele, ele deixasse Cristo agir através dele, no seu interior, e que era na força de Cristo e não na dele, aí o Pedro conseguiu amar o Senhor a ponto de morrer pelo Senhor. Então, você está assistindo, está ouvindo o áudio, você já percebeu que você não ama mais tanto o Senhor? Você já percebeu que teu amor esfriou, que você já não tem mais o mesmo amor pelo Senhor, pela obra do Senhor? Você já está frustrado com isso? Você já está desistindo? Olha, você tentou então até agora na tua força, você tentou na tua emoção. Foi um esforço de amar o Senhor e no esforço nosso a gente não consegue. Comece a ouvir Jesus que está dentro de você. Comece a conversar com Jesus que está dentro de você. Lembre-se que Jesus está em você. Não fique olhando Jesus fora de você e tentando fazer o que você entende que são regras que ele disse que você tem que fazer. Não. Comece a entender que ele habita em você, que ele vive em você. Comece a conversar com ele, comece a ouvi-lo. Separe momentos para você ficar só você e ele. E você vai ver que o amor começa a brotar dentro de você. E que aí não é o amor seu, o seu esforço. É o amor dele mesmo. Ele que ama você, que habita em você, vai manifestar em você um amor por ele tão grande. E aí você vai dizer: olha, realmente eu consegui perceber que o amor pelo Senhor está dentro de mim. É isso que alguns chamam de avivamento, reavivamento, né? É quando a gente consegue descobrir que não é no amor nosso, porque no nosso realmente esfria.
mas é no amor dele. Aí nós conseguimos viver para ele. O segredo é isso. Tenha intimidade com ele, ouça ele, converse com ele, viva com ele. E isso naturalmente vai acontecer. Não é esforço humano. Deus te abençoe e amanhã nós continuamos as nossas devocionais.